já tem, só falta casar. Amém. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Versículo 13. Nós vamos ler do 13 até o 15. E eu quero ler junto com os irmãos. Então a gente vai fazer o seguinte: você abre sua Bíblia, que a gente vai ficar nesse texto durante toda a pregação. Mas aí eu vou ler o 13 e a igreja lê o 14 aqui, e daí eu leio o 15. Amém? Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Efésios 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí a igreja... Amém. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua casa, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Pai, nessa noite, Senhor, a tua igreja, eu, Deus, como tua igreja, como membro desse corpo, Deus, e como, Senhor, como cada irmão meu aqui, Deus. Deus, a gente se reúne para ouvir a tua palavra. A gente se reúne, Senhor Jesus, para que teu Santo Espírito toque nossos corações, Senhor Jesus. E te pedimos, Senhor Jesus, Pai, que não só nossas Bíblias estejam abertas, Senhor, mas que nossos corações também. Meu Pai, toque os nossos corações, que teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor. Que teu Santo Espírito, Senhor Jesus, nos faça sair daqui mais crentes. Sair daqui, Senhor Jesus, mais parecidos contigo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, então esse é o pontapé inicial de mais uma série de sermões, que nada mais é do que uma desculpa para pregar a palavra de Deus. Nada mais é do que só um nome bonitinho para a pregação de toda terça. Mas que o Senhor tem usado até disso, de uma desculpa para pregar a palavra dele, para que por curiosidade, por, sei lá, por algum intuito, que você venha mais vezes, que você esteja aqui, que você seja tocado, que a palavra dele fale ao seu coração. Então, esse é o pontapé, a gente vai passar o mês de abril inteiro falando sobre isso, e eu tenho certeza, o que eu quero pedir a você aqui é que você não esteja apenas com a Bíblia aberta, mas com o coração também. Amém? Bem, vamos lá. Existem várias formas péssimas de terminar uma discussão. Quem aqui já discutiu alguma vez na vida? Ninguém nunca discutiu. Dona Fátima, só não vai levantar a mão não por quê? Pois é, né? Já começou uma discussão agora. E existem várias formas péssimas de terminar uma discussão. Quem é casado, de pai para filho, no trabalho, existem formas péssimas. Algumas delas se for uma discussão média, termina assim, vai ver se eu tô na esquina, mano. Quero saber. E vai embora. Deixa a pessoa lá falando sozinha. Ou uma bem pior. Isso acontece muito em casais. Tá bom, você tá certo. Tá bom. Acabou essa conversa. Tá certo, você tá certo, eu tô errado. Mas existe um final de briga que quase sempre, eu não sei pra você, mas quase sempre faz começar outra briga. Que é quando a famosa frase muito utilizada pelas adolescentes de 13 anos, Bia já usou muito, que é:
Quer saber? Cresce. As crianças de 13 anos discutindo na escola. Quer saber? Você é muito infantil. Cresce, garota. E essa é uma frase péssima. Essa é uma frase difícil demais de escutar. Por isso que ela começa geralmente outra discussão. Porque bagunça o orgulho de quem está sendo acusado de ser infantil. Da pessoa que diz assim, quer saber? Cresce. Aí a pessoa diz, cresce você que é infantil, você que fica nessa discussão, e essa discussão não tem sentido. A pessoa que escuta isso é acusado de agir diferente, de uma forma diferente da idade que tem. Bem, uma pregação, por mais dura que seja, ela não é uma discussão. Ela não tem a intenção de ser uma discussão. Ela não tem a intenção de o pregador ser o cara mais certo do mundo e as pessoas que estão aí embaixo serem as piores pessoas do mundo. Não. Às vezes, o Senhor ministra palavras que são duras. Porque, como eu escutei essa semana, é a partir do púlpito que o pastor dos pastores pastoreia a sua igreja. É a partir do púlpito, é a partir da pregação da palavra que o Senhor pastoreia a sua igreja. Então, sim, às vezes o Senhor traz ministrações duras de exortação. Mas uma pregação, ela não é uma discussão. E essa pregação e essa série de sermões não tem a intenção de machucar ninguém, de terminar uma discussão e dizer, quer saber? Cresce. Não dessa forma, mas de, em amor, apontar para a necessidade do amadurecimento cristão. Então, que nessas terças, que no dia de hoje, que a gente possa, eu e você, a gente possa estar atento e ouvir a palavra de Deus. Entenda, se algo do que eu falar confrontar um pecado seu, um erro seu, realmente existem duas possibilidades. Eu posso estar inventando uma mentira, e daí seu problema é comigo. Eu posso estar falando algo errado. E aí o seu problema é comigo. E eu tenho um grande problema com Deus. Porque eu estou usando da palavra dele para falar alguma coisa errado. Mas se aquilo que eu falar for a palavra de Deus, e se isso te confrontar, aí o seu problema é com a palavra de Deus. Não comigo. Então, que nessa noite, quando a palavra de Deus disser para mim e para você, filho, quer saber? Cresce. Que o nosso coração se encha de graça e não de raiva. Amém? Amém? Amém. Vocês disseram amém, tá? Bem, o que é ser maduro? Ser maduro é um nível que a gente pode alcançar em diversas áreas de nossa vida. A gente se torna maduro fisicamente. As crianças não nascem maduras, elas não nascem prontas, né? Essa bebezinha linda de Serginho ainda não é madura fisicamente, ainda tem muito chão pela frente. Então, a gente pode se tornar maduro fisicamente, a gente pode, com o passar do tempo, o nosso corpo vai alcançando a maturidade, o nosso corpo vai alcançando o tamanho que ele vai ser para o resto da vida, a nossa voz vai engrossando, né, William? O nosso cabelo vai mudando, a nossa feição. A gente se torna maduro emocionalmente quando a gente consegue manter um relacionamento, quando a gente consegue manter uma amizade, quando a gente consegue manter um namoro, evoluir para um casamento e manter esse casamento. Isso é ser maduro. Maturidade é um nível alcançado, independente de que área seja. Em outras palavras, maturidade é quando você olha para alguém em uma área e você diz, já consegue fazer sozinho. Quando você olha para alguém e diz assim, não, fulano tem condições de manter um casamento, porque ele é maduro. Porque ele tem a cabeça boa, como a gente diz, né? Ele tem a cabeça boa, fulano consegue manter um casamento, fulano consegue manter uma empresa, porque ele é maduro. Ele já é um homem, aquela ali já é uma mulher, ela consegue, ela é madura.
E aqui alguém já deve ter pensado, ou já deve ter falado, cochichado assim, falado assim, realmente. Pelo menos é o que se espera, né? Que quando alguém complete 20 anos, essa pessoa já seja maduro para assumir um relacionamento, que essa pessoa com 20 anos, com 25 anos, já consiga pagar suas contas, que essa pessoa com 30 anos não esteja mais na casa dos seus pais há alguns anos, não é isso que a gente espera? Talvez alguém já tenha pensado isso. Que bom se fosse todo mundo, porque eu conheço um primo meu, não sei da onde, que tem 38 anos. Isso só aponta para uma coisa. Isso só aponta para o fato da maturidade ser o processo natural. Sabe? A resposta normal. O processo normal é amadurecer. Quando alguém se torna imaturo, essa pessoa é fora do comum. A gente espera maturidade. Então, quando você olha para alguém que tem 35 anos e essa pessoa fala igual um adolescente, você diz assim, tem algo errado. Por quê? Porque não é a evolução normal das coisas. Não é a evolução comum das coisas. Maturidade não é algo extraordinário. Maturidade não é algo que é para poucos. Então, não importa aonde você esteja, não importa se é no seu trabalho, se é na sua casa, se é no relacionamento, se é no grupo de jovens, se é na igreja. Não importa aonde você esteja. O imaturo e o inexperiente sempre será tratado diferente. Sempre. O imaturo sempre será tratado diferente. Enquanto o maduro, aquele que já alcançou a maturidade, essa pessoa recebe função, essa pessoa recebe cargo, essa pessoa recebe tarefa. O imaturo, ele recebe apelido. Fulano não, fulano é café com leite. Fulano não conta não, porque... Tá, tu sabe, né? Fulano não. Fulaninho ali é um meninão, rapaz. Não conta com ele não. Ele é um meninão. E aqui fica uma dica. Se você tem 37 anos e seu apelido é meninão, isso não é um bom sinal. Não é. Certo. Ser maduro é um nível alcançado. Ser maduro é conseguir caminhar com as próprias pernas, independente da onde seja, independente da área que seja. Mas a gente não está nessa série de sermão para falar sobre maturidade de forma geral. A gente quer falar sobre maturidade cristã. A gente quer falar sobre ser maduro espiritualmente. E o que é ser maduro espiritualmente? E como é que eu posso me tornar uma pessoa madura espiritualmente? Como é que eu posso me tornar um crente maduro? A gente tem aqui alguns adolescentes. E graças a Deus, nas terças-feiras, a gente tem tido bastante adolescentes. E maturidade não tem a ver com idade. Deveria, mas não tem a ver com idade. Então, como é que talvez um adolescente desse que esteja do seu lado, às vezes ele está pedindo a Deus maturidade. Às vezes Deus está amadurecendo uma pessoa, uma criança dessa de 13 anos. Não vou dizer Bia, não. Bia fica os exemplos ruins. Então, como é que tanto o adolescente, que às vezes se converteu há pouco tempo, que chegou agora, quanto o irmão que já está na igreja há 20 anos, que às vezes tem tempo de igreja, mas não é maduro espiritualmente. Como é que pode alcançar a maturidade? O texto que a gente leu, Efésios 4:13, o começo do 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo é repetitivo em falar sobre maturidade nas suas cartas. A gente ouve muito falar sobre o apóstolo Paulo. E a gente já escutou muitas cartas do apóstolo Paulo.
E se você já leu mais de uma carta do apóstolo Paulo, se você já leu Efésios, se você já leu Coríntios, se você já leu Gálatas, você vai ver Paulo falando aos irmãos sobre maturidade. Entre outros assuntos, falava sobre maturidade. O que mostra que ele era um dos primeiros apóstolos da igreja. Alguém que Deus deu autoridade para escrever a sua igreja, para fundar igrejas. O que nos mostra que existe muita importância nesse tema, que existe muita importância nesse assunto. E no versículo, a palavra de Deus diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então, Paulo mostra que a maturidade cristã é alcançada, está relacionada, é alcançada quando se tem o conhecimento do Filho de Deus. Resumidamente, quem conhece Cristo é maduro. Quem conhece o Cristo da palavra de Deus é maduro. Quem conhece a Jesus, esse é maduro. E aqui é onde começa a conversa. Porque a gente escuta falar sobre Jesus o tempo inteiro. A gente escuta falar sobre Jesus nas músicas, a gente escuta falar sobre Jesus em pregações no YouTube, a gente escuta falar sobre Jesus numa conversa. Mas entenda, não é o conhecimento, não é chegar ao conhecimento daquilo que falam sobre Jesus. Não é chegar ao conhecimento daquilo que você acha que Jesus faria. Mas é chegar ao conhecimento revelado, aquilo que Deus revelou a respeito de seu Filho. Quem vai às Escrituras é levado à maturidade. Quem se aproxima da palavra de Deus é levado à maturidade. Porque o conhecimento de Cristo, o conhecimento a respeito de Jesus, o conhecimento a respeito de Cristo, não é para fazer uma prova, não. A gente não está aqui escutando pregações em cima de pregações, terça, sexta e domingo, para no final do ano a gente fazer uma prova. E quem passar, aí vai ganhar um prêmio no céu. O conhecimento de Cristo, o conhecimento sobre Cristo, sobre Jesus, deve nos levar a seguir o seu exemplo. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu devo amar. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu devo segui-lo. Não é um conhecimento para encher barriga, mas é um conhecimento para mudar a minha vida. É um conhecimento que me leva a colocar as áreas da minha vida sob os pés do discipulado de Jesus. Quem conhece a Cristo é maduro. Porque quem conhece o Cristo revelado nas Escrituras percebe que deve repetir a imagem que viu. Percebe que precisa levar aquele exemplo para a sua vida. E precisa seguir aquele exemplo. Existem 2 pontos bem importantes nesse versículo 13. O primeiro é que Paulo não escreve assim: se todos alcançarem a unidade da fé e do conhecimento de Deus, do Filho de Deus, se chegarem à maturidade. Paulo diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé. Paulo está mostrando que existe uma expectativa. Existe uma expectativa pelo crescimento natural. Irmãos, a gente foi salvo. Se Cristo tocou teu coração, se o Espírito Santo tocou teu coração, e você se arrependeu dos seus pecados, e você mudou a sua vida, Cristo salvou você do mundo. Cristo salvou você do pecado. Mas existe uma expectativa para que aquele que foi alcançado, para que ele cresça. Existe uma expectativa para que não sejamos mais crianças, para que a gente não seja mais criança por toda a vida. Sabe? Porque assim como, lá no começo, o meninão,
de 35 anos que não consegue sair da casa dos pais, esse cara, ele foge do natural. Não é natural ter uma pessoa de 35 anos que não consegue se manter. Não é natural. Não é natural ter uma pessoa de 40 anos que não consegue manter uma amizade, não consegue manter um relacionamento. Não é natural. Assim como não é natural ter crentes que escutam a palavra de Deus, que são apresentadas a Cristo e não crescem no conhecimento dele. Assim como não é natural ter crentes que são apresentados ao conhecimento de Jesus, que são apresentados à palavra de Deus e ano após ano não se parecem mais com Cristo. Não é natural ter pessoas que conhecem a palavra de Deus, que escutam a pregação a respeito do Filho de Deus e ano após ano não seguem mais a Cristo do que é o ano passado. Não é natural. Esse não é o crescimento natural. Não é natural. Existem pessoas que, quando vão crescendo, têm deficiência hormonal e precisam tomar remédio para poder desenvolver. Por quê? Não é natural parar de crescer. Não é natural ser criança para sempre. E ainda mais, Paulo diz, em segundo lugar, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Isso mostra, irmãos, que Paulo não está falando que se você voltar 2 casas, você vai ver Paulo falando assim, irmãos, eu rogo a vocês que vocês vivam de acordo, de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vocês são chamados a serem igreja e para a edificação do corpo de Cristo, Cristo estabeleceu para ele mesmo alguns para apóstolos, alguns para evangelistas, alguns para pastores e mestres, alguns para isso, para aquilo outro, para que o corpo de Cristo, para que o próprio corpo seja nutrido, para que o próprio corpo seja edificado. E talvez alguém diga assim, certo, Deus estabeleceu pastores, Deus estabeleceu evangelistas, Deus estabeleceu isso, aquilo, outro. E alguém diga assim, certo? E alguém diga, o pastor que lute, ele que busque maturidade. Fulaninho que prega a palavra, que é pregador, fulaninho que faz missões não sei aonde, ele que tem que ser maduro. Mas eu só vou à igreja. Eu não preciso de tanta maturidade assim. Paulo diz, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E alcancemos a maturidade, a estatura de varão perfeito em Cristo. Maturidade não é para alguns. Maturidade são para os filhos de Deus. Maturidade são para aqueles que Cristo resgatou das trevas para o seu reino de luz. Maturidade é para mim, é para você. Porque maturidade é conhecer a Cristo. Porque maturidade é conhecer e ser mudado por esse conhecimento. A maturidade é um caminho de conhecimento de Cristo, que todo crente deve caminhar. E deve fazer isso, e deve caminhar nesse caminho usando a palavra de Deus como mapa. Esse conhecimento leva o discípulo a amar mais a Cristo. Leva o discípulo a seguir mais a Cristo. Irmãos, talvez você, até aqui, está dando para entender até aqui? Amém? E talvez você entendeu realmente. Talvez você não disse amém só porque eu perguntei.
Mas para que ser maduro? Para que ser maduro espiritualmente? Essa é a próxima pergunta, né? Ser maduro espiritualmente é conhecer a Cristo. Mas para quê? Para que ser maduro? Para que crescer em graça e em conhecimento? E logo em seguida, o apóstolo Paulo, no versículo 14, Paulo responde nossa pergunta. Você pode ler comigo? O versículo 14. Que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Somos chamados a viver uma vida em Jesus. E por isso é preciso ser adulto. Por isso é preciso ser adulto. Porque, irmãos, existe uma grande verdade. É que aqui a gente fala de amor. Aqui na igreja a gente fala de amor ao próximo. Aqui na igreja a gente fala sobre não mentir. Aqui na igreja a gente fala sobre procurar não tirar o do seu irmão. Não desejar o que é do outro. Aqui na igreja. Aqui na igreja a gente fala sobre não levem palavras torpes à vossa boca. Irmãos, se você tiver a intenção, já é pecado. Aqui na igreja a gente fala assim, irmãos, existem vários evangelhos pregados por aí. Mas esse é o evangelho de Cristo. E a gente vem para a Bíblia, abre e lê. Mas e lá fora? Aqui a gente fala sobre amar os outros, mas e lá fora? Lá fora cada um por si. Lá fora não existe amor. Foi isso que a gente aprendeu na semana passada. Que quem não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Então, irmãos, o Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus já está nas suas últimas palavras, e ele tem passado pelo capítulo 14, onde ele diz, né, eu vou, mas eu vou preparar morada, eu vou, mas vocês vão estar comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no capítulo 17, Jesus faz uma oração. Jesus intercede por mim e por você. Jesus intercede pelos seus discípulos. E Jesus diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está mostrando para a gente, irmão, na sua oração, que o crente, ele é salvo. Eu sou salvo. Eu sou de outra pátria. Eu sou cidadão de outro lugar, que não é aqui. Mas eu ainda estou aqui. Mas eu ainda vivo aqui. Irmãos, não se enganem. A palavra de Deus, ela é aberta. A palavra de Deus é luz, mas ela é a luz para o crente. Para o mundo, ela não é a luz. A palavra de Deus é a luz para os crentes. E os crentes são a luz para o mundo. O que significa é que lá fora existe falso profeta. Lá fora existe lobo disfarçado de ovelha. Lá fora existe ódio. Lá fora existe perseguição. Lá fora. E o que Cristo diz? Eu não peço, Pai, que os tire do mundo, porque, irmãos, você se converteu e Deus não te deu uma bolha. Deus não te deu uma bolha para você viver. E lá fora
existem falsos profetas que estão pregando falsos evangelhos, que pregam um falso arrependimento, que pregam uma falsa graça, que pregam uma falsa cruz. Irmão, só adulto consegue discernir o que é e o que não é. Só quem é maduro, porque se quem é maduro é aquele que conheceu a Cristo, que conhece o Cristo das Escrituras, então ele consegue discernir. Isso não parece com o Cristo das Escrituras. Isso não parece com Jesus revelado na palavra de Deus. Então por que ser maduro? Ser maduro porque eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde do mal. Mas como que pode guardar do mal alguém que é levado por todo o vento de doutrina? Alguém que é menino, inconstante. Como que pode guardar do mal alguém que não está firmado, alguém que não está firme? Alguém que não pode discernir entre o que é o Cristo da palavra de Deus e o que não é, porque nunca chegou às Escrituras, porque nunca chegou ao conhecimento de Cristo. É necessário ser maduro porque o mundo não conhece a Deus, nem o ama. Pelo contrário, o mundo odeia a Deus e também nos odiará se nós parecermos com Jesus. Foi isso que Cristo disse. O mundo me odeia e também odiarão a vocês. Mas fiquem felizes se por meu nome vocês forem odiados. Se por meu nome vocês forem perseguidos. Mas como é que a gente vai ser perseguido se a gente não parece com ele? E como é que a gente vai parecer com ele se a gente não o conhece? O mundo está cheio de homens maus e mentirosos. O crente, irmãos, tem apenas um Senhor. O mundo não. O crente tem apenas um evangelho e um Cristo. O mundo não. É necessário ser maduro, é necessário crescer. É necessário seguir o processo natural. Seguir a expectativa natural. A expectativa do discípulo. E crescer. Crescer em maturidade. Para não ser levado de um lado para outro pelas ondas. Ou ficar para lá e para cá, de vento em vento de doutrina. Irmãos, alguns de nós já têm muitos anos na igreja. Alguns de nós já têm uma boa caminhada, já servindo a igreja. E talvez já se consideram maduros. Eu já tenho 10 anos de que eu me converti, que eu sou evangélico e tudo mais. E eu sou maduro. Até porque, quem é que gosta de ser chamado de imaturo? Quem é que gosta de dizer, não, eu sou infantil mesmo? Não existe, não tem lógica. Ninguém quer ser o infantil da história. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 15, diz: antes, ao contrário, né? Ao contrário daqueles que são como crianças, que são levados de vento em vento, de onda em onda. Antes, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, e aqui ficam algumas perguntas. E a primeira pergunta é: que maturidade é essa? A gente conhece muita gente que se diz evangélico. A gente conhece muita gente que se diz cristão ou simpatiza
e que há muito tempo vem à igreja e tudo mais. Mas que maturidade é essa? Já que a gente entendeu que é necessário, que existe expectativa para que o discípulo cresça. E que alguém talvez diga assim, não, eu sou maduro. A minha pergunta é, que maturidade é essa? Se a nossa igreja fechasse, vamos supor um episódio bem trágico. Se a igreja que a gente faz parte, sei lá, se por qualquer motivo que fosse, se ela fechasse, se você não tivesse mais nada para fazer na terça, na sexta e no domingo, se você não tivesse mais uma igreja para ir, para se reunir numa terça, na sexta e no domingo, a minha pergunta é, que maturidade é essa? Se a nossa igreja fechasse, por quanto tempo você continuaria crente? Se a nossa igreja fechasse, quanto tempo levaria para você voltar às suas velhas práticas? Porque talvez, como em outro momento, né, a gente já falou aqui, às vezes você não faz uma coisa externa. Porque daí todo mundo vai saber. Mas e o que está dentro do seu coração? Então, se a nossa igreja fechasse, não tivesse mais pastor, se não tivesse um lugar para ir na terça-feira à noite, aonde você iria? Aonde você estaria? Quanto tempo você levaria para começar a acreditar num evangelho diferente das Escrituras? Quanto tempo você levaria para começar a achar que você, meu irmão, você é muito especial, viu? Você é o centro do coração de Jesus. Quanto tempo você ia demorar para começar a se apaixonar por um evangelho assim? Que você é bonzinho demais. Meu Deus, que docinho. Que anjo. Jesus te ama muito, muito, demais, assim. Igual você, não tem, não. Você merece ir para o céu. Quanto tempo você ia levar para começar a acreditar num evangelho diferente das Escrituras? Talvez aqui talvez seja muito comum. Quando a gente escuta falar sobre maturidade, a gente escuta maturidade e ouve perfeição. Talvez é comum a gente confundir as coisas. No sentido de ser perfeito, de não errar, de não ter nenhuma fraqueza, de não ter nenhuma área a ser trabalhada na vida, ou de nunca desanimar, nunca se questionar, nunca questionar a própria fé. Isso não é ser maduro, não. Porque, irmãos, a gente acabou de ver que o crente não é tirado do mundo. Se Deus tivesse o interesse que você não sentisse dor, que você não sentisse desânimo, que você não fosse tentado, ao momento que você fosse salvo, você ia para o céu. Porque tudo isso é só lá. Aqui não. Se Deus quisesse, se fosse do plano de Deus que você fosse salvo do mundo, no momento que você aceitasse a Cristo, então assim no momento que você aceitou, para o céu. Mas esse não é o plano de Cristo. Esse não é o plano de Deus. O crente está exposto à tentação. O crente está exposto ao pecado oferecido dia após dia. O crente está exposto a lidar com fraqueza. O crente está exposto a lidar com desânimo. E por isso é necessário ser maduro. Mas, irmãos, que maturidade é essa que a gente fala que tem? Se o começo da conversa a gente já é imaturo. Se ano após ano você passa e você não ama a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus estabeleceu para
O próprio Deus estabeleceu para si, para a sua igreja, pastores e mestres, evangelistas, para que o corpo de Cristo seja edificado. Como é que eu posso dizer que eu sou maduro e eu não amo a igreja de Cristo? Como é que eu posso dizer que eu conheço a Jesus e eu não amo quem ele ama? Irmão, a pessoa que está do seu lado, ela não foi chamada para ser perfeita. Ela não foi chamada para não ter erro. Ela é imperfeita, ela é falha, ela peca. E adivinha, você também. Mas, irmãos, como é que eu posso dizer que eu conheço a Cristo se eu não amo quem ele ama? A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Que maturidade é essa? Se eu odeio a igreja de Cristo? Que maturidade é essa? Se eu odeio o meu irmão? Que maturidade é essa? Que conhecimento é esse que eu cheguei? Se no final das contas eu amo a Deus, mas eu odeio as pessoas. Que Cristo foi esse que eu conheci? Maturidade não é tempo de igreja. Maturidade não é saber como funciona um culto, não. Maturidade não é dar um jeito de manter a pose de crente. Mãozinha levantada, saber as músicas. Maturidade não é estar sempre pegando fogo na igreja, não. Maturidade cristã é conhecer a Cristo e amá-lo mais. Maturidade cristã é confessar pecados ocultos. Pecados que Deus e você conhecem. Maturidade é parecer um pouco mais com Cristo. Isso é maturidade cristã. Maturidade é seguir sem sentir nada. Maturidade é seguir amando a Cristo sem sentir absolutamente nada, sem sentir o coração pegar fogo, sem sentir o mover do Espírito. Isso é maturidade. Maturidade é amar a Cristo porque Ele se revelou por sua palavra. E não porque alguém chega no meu ouvido e revela uma profecia, que eu vou isso ou que eu vou aquilo. E que fantasticamente, nunca é algo para edificar a igreja, é para você. Isso não é maturidade. Isso é egoísmo. Por que Deus daria um dom para alguém? Por que Deus chama alguém para ser pastor da sua igreja? É para exaltar essa pessoa? É para que essa pessoa tenha um cargo, ou melhor, que tenha um emprego concursado da vida toda na igreja. Deus chama pessoas com dons e com talentos para a edificação do corpo dele, para a edificação da igreja dele. Então, que maturidade é essa que você tem algo e esse algo serve para você, só para você? Que Deus te acorda de madrugada para orar e você ora por você. Que Deus te dá o dom de pregar e você prega para você. Que maturidade é essa? Maturidade não é acessório de crente. Não é algo que um crente pode pôr aqui na camisa e dizer eu tenho maturidade. Eu comprei lá não sei aonde. Lá na livraria Shalom. Maturidade não é competição de espiritualidade. Na verdade, é o caminho oposto. O maduro não fica dizendo assim, olha, eu sou mais crente que você, tá?
Maturidade não é ter uma igreja perfeita. Definitivamente. Maturidade é ter um caráter aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Maturidade é servir ao corpo de Cristo. Maturidade é saber que Cristo não é o cabeça de uma igreja perfeita. Ele é um cabeça de uma igreja perdoada, de uma igreja remida, de uma igreja lavada pelo seu sangue. E muitas das vezes a gente fala sobre assim, a igreja de Jesus, como se fosse um nós e eles. Mas se você está aqui, não tem como você dizer que ama a Deus, que você aceitou a Cristo e você não fazer parte desse corpo. Se você não faz parte desse corpo, você não ama a Deus. Se você não faz parte desse corpo de Cristo, você não conhece a Jesus. Porque no mesmo capítulo 17 de João, Cristo diz: eu vim para o mundo, para os que são meus. E eu conheço os meus. Então, se você não faz parte desse corpo, se você não faz parte dessa noiva, se você não se esforça em amar mais a igreja de Cristo, em servir mais a igreja de Cristo, em glorificar a Cristo e edificar a igreja, você não conhece a Cristo. Você não tem maturidade. Nós não crescemos para nós mesmos. Esse é um ponto da maturidade. Deus não nos dá algo para nós mesmos. Em igreja, Deus não nos dá algo para nós mesmos. Nós crescemos, nós devemos, nós precisamos ser maduros, ser adultos espiritualmente para a edificação da igreja de Cristo. Para que o adulto se levante e pregue a palavra de Deus. Para que o adulto se levante e ensine o mais fraco. Para que o adulto, o maduro, tenha paciência com aquele que é nécio, né? Com aquele que é novo, com aquele que é fraco. Porque Paulo vai falar em 1 Coríntios, foi o texto que a gente abriu o culto, 1 Coríntios 13 e 11, um dos capítulos mais conhecidos, né, da palavra de Deus. O capítulo que Paulo fala sobre o amor. O amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, que crê, que não se soberbece. E no versículo 11, parece ser um versículo que parou de falar do amor. Mas é muito pelo contrário. Paulo diz assim, quando eu era menino. Ele está falando de amor e o quanto que o amor... Deixa eu abrir para ler. Primeiro Coríntios, capítulo 13. E Paulo começa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre eles, mais o maior destes é o amor. Paulo coloca um monte de coisa que a gente julga ser coisa muito boa. E realmente é. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, nada. Ainda que eu desse tudo que eu tenho, sem amor, nada. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, sem amor, nada. E no meio da conversa do amor, do que é o amor, Paulo joga e diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas eu não sou mais menino. Paulo coloca então a prática do amor, o conhecimento do amor, como algo que só quem é maduro faz. Paulo coloca então que só ama quem é adulto. Porque quando eu era menino, eu não sabia o que é amor. Olha o tamanho disso. O amor é benigno, o amor é maior do que tudo isso aqui. Como é que um menino entende isso? Não entende. Mas eu não sou mais menino, por isso eu amo. Eu sou adulto. Eu sou maduro. Então, irmãos, que maturidade é a nossa? Que maturidade é essa que a gente julga ter se a gente não ama a igreja de Jesus? Que maturidade é a minha se eu não amar a Cristo? Irmãos, e como aplicação final para a gente já terminar. Primeiro, a maturidade cristã é conhecer o Filho de Deus, como ele é, como ele se revelou. E só dá para conhecer Cristo, como ele se revelou, a partir da sua palavra. Como eu posso ser maduro e não conhecer a palavra de Deus? Segundo, a maturidade é uma expectativa até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Existe uma expectativa que o discípulo cresça, que o discípulo amadureça, que o discípulo se torne um adulto, alguém que está firme, alguém que colocou os dois pés sobre a rocha inabalável. E veio o vento e não derrubou, porque estava firmado na rocha. Porque quando a palavra de Deus diz assim, e veio o vento, não significa que pode vir o vento, significa que virá o vento. Que em algum momento da nossa vida nós seremos tentados a abandonar o evangelho de Jesus. Que nós seremos tentados a odiar o irmão enquanto nós levantamos as mãos e dizemos, ó Senhor, eu te amo. Com o coração queimando de ódio pela pessoa que está do meu lado. Que maturidade é essa? E por fim, não buscamos maturidade por boniteza, mas porque este é o crescimento saudável e esperado do discípulo. O Senhor não amadurece homens e mulheres para colocá-los em uma estante de troféus. Ele não quer que você seja maduro para ele poder dizer assim, eu tenho 13 crentes maduros. Você quer um? Mas a maturidade cristã leva ao serviço. Maturidade cristã leva à edificação do corpo de Cristo. Se você se julga maduro e não serve à igreja, você não é maduro. Se você acha que você já tem anos na igreja e por isso é maduro, mas você não serve à igreja, você não é maduro. Não existe maturidade em você. Então, queridos irmãos, com muita graça, com muita misericórdia, com muito amor, eu termino